Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nessa noite, nesse nosso grande culto de louvor e adoração. Nós queremos cumprimentar você com a paz do Senhor, essa paz que excede todo o nosso entendimento, essa paz que nos traz também conforto. Eu queria convidar você nessa noite para abrir o seu coração. Nós estamos iniciando o culto céu, o culto aqui da Missão em Vida, e estamos felizes de estar agora sentado à mesa com você para poder adorar o Senhor e também ser edificado pela palavra do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a pegar a sua Bíblia e abrir comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40. Eu quero ler com você a partir do versículo 28. Esse é um texto que muito me acompanha e tem nos acompanhado nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, mas na certeza de que o Senhor, o nosso Deus, Deus forte, poderoso, Ele tem cuidado de nós e Ele está nos cercando. E Oséias fala que Ele nos cerca e nos atrai com cordas de amor. E Ele tem nos cercado com esse amor, Ele tem nos atraído para mais perto dEle. E eu creio que o Senhor está fazendo algo grandioso no coração de cada um que nesses dias tem se rendido a Ele e tem sido fortalecido também por Ele. Abre sua Bíblia comigo, Isaías 40, versículo de número 28. Talvez durante essa pandemia foi o texto que nós mais lemos aqui no início dos cultos, é o texto que mais temos meditado, mas eu creio que tudo isso tem um propósito do alto, um propósito que vem do coração de Deus, que é gerar em nós uma palavra, é gerar em nós esperança, confiança e acima de tudo, descanso. Amém? Isaías 40, versículo de número 28, o profeta está fazendo perguntas. E como é bom a gente fazer perguntas, porque quando tem uma pergunta, sempre também vem uma resposta. E ele fala assim: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu quero declarar isso mais uma vez na sua vida. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra que vem hoje de encontro ao nosso coração. Eu queria convidar você nessa noite, querido, a fazer essa pergunta para você. Eu queria convidar você agora a deixar com que essas palavras, a Bíblia diz que toda a palavra do Senhor, ela é uma palavra viva ao nosso coração. Ela é viva e ela é também eficaz. E a palavra do Senhor, ela também não volta vazia. Ela precisa cumprir o seu propósito. Então nessa noite eu convido você agora, feche os seus olhos, abra o seu coração e se lembre, sabe, traga mesmo à memória momentos que você já viveu com o Senhor. Sim, momentos que você achou que não ia mais ter jeito, que não tinha mais solução, e de repente aconteceu um de repente na sua vida, aconteceu algo novo, sabe, uma chave mudou, uma estação mudou, aquele choro que durou a noite inteira
inteira, ele foi substituído por uma alegria pela manhã. Lembre-se desses momentos. Sabe por quê, meu irmão? E lembre-se também das palavras do Senhor. A mesma pergunta que o profeta está fazendo aqui para aquele povo de Israel. E quando ele está falando da grandeza do Senhor, quando ele está falando da majestade do Senhor, é a mesma pergunta que talvez o Espírito Santo de Deus, aquele que ministra aos nossos corações, aquele que está clamando, aquele que está o tempo inteiro realizando a sua boa obra de nos fazer fortalecidos, de nos fazer cada dia mais semelhantes ao nosso Rei Jesus. Será que nessa noite, talvez ele esteja perguntando para você: olha, será que você não se lembra? Será que você não sabe? Será que você se esqueceu? O nosso Deus, ele não se cansa. O nosso Deus, ele não é tomado pela fadiga, não. O nosso Deus, ele é a própria força. Ele é o Deus que sustenta todo o universo com a palma das suas mãos. E ele está sustentando a minha vida e a sua vida. Então, meu querido, nessa noite eu convido você, com seus olhos fechados. Sabe, quando nós fechamos os nossos olhos, nós estamos ali olhando para dentro de nós. E ao olhar para dentro de nós, sempre percebemos o quão fraco nós somos. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o Senhor não nos deu um espírito para que tenhamos medo, não. Mas Ele nos deu um espírito de coragem. Ele nos deu um espírito de ousadia. Ele nos deu um espírito que clama: Abba, Pai. Então eu convido você nessa noite a se achegar mais perto do Senhor, em oração, em súplica e também em adoração. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui, Deus, com o nosso coração desde já rendido, Pai. Deus, esse culto não se inicia agora, quando nós pegamos o microfone, ou quando entramos agora no ar, na casa de cada um, não, Deus. O nosso culto a esse Deus vivo, ele começou um dia que nós fomos alcançados por tão grande amor. Senhor, nessa noite eu quero te pedir agora, Deus, vem sobre nós, vem com teu Espírito Santo, vem mesmo com a tua presença abundante e encha cada coração nessa noite. Aquele que está em casa, que talvez está fraco, que está cansado, talvez está sobrecarregado, que ele encontre nessa noite alívio, que ele seja fortalecido nessa noite. Pai, nós nos unimos agora em oração, na mesma fé, no mesmo Espírito, Pai, para clamar ao Deus da nossa salvação, aquele mesmo que nos amou de tal maneira. Nós nos unimos, Pai, diante da tua presença, para declarar, ó Deus, o quão dependentes nós somos do Senhor, Pai. Sim, Senhor, nós te amamos e te queremos, Pai. E enquanto te adoramos aqui, Pai, com as nossas mãos levantadas, Pai, com a nossa boca aberta, declarando, cantando louvores, o fruto dos lábios que confessam a Deus, Pai, que, ó Deus, venha mesmo uma nuvem de glória sobre esse lugar. Assim como também em cada casa, em cada lar, Deus, aqueles que nos acompanham talvez no exercício ali do seu trabalho. Senhor, que o Senhor os abençoe de maneira poderosa e sobrenatural. Senhor, eu te peço também, acampe anjos ao redor de todo esse prédio aqui, Deus. Acampe anjos, Pai, com espadas, ó Deus, com espadas flamejantes, e desfaça agora toda obra que não provém do céu, que não provém do Senhor. Desfaça agora toda obra das trevas, Pai, tudo aquilo que vem para trazer impedimento, embaraço, para que as pessoas, ó Deus, não sejam ministradas, para que seja roubada a semente. Deus, nós te pedimos agora, Deus, sim, vem mesmo com anjos,
ministradores agora. Vem com anjos de guerra. E enquanto eles guerreiam, que o Senhor ministre ao nosso coração toda a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ah, Deus, nós te amamos e te queremos. Usa a equipe de adoração, usa cada um dos músicos aqui, Pai. Usa, Deus, todos que estão envolvidos, ó Pai, na realização dessa noite de adoração. Pai, que o Senhor possa ser o único, louvado, engrandecido e exaltado. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus, amém? Você que está na sua casa aí, levante suas mãos assim, acima da sua cabeça, aplauda o Senhor de todo o teu coração. Se tem glória a Deus aí nos seus lábios, glorifica o nome dele. Se tem aleluias, cante, diga aleluia. E vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Aleluias. Te convido a se colocar de pé aí na sua casa, né? Mesmo que, né, estejamos longe, nós podemos louvar ao Senhor juntos nessa noite, amém? Senhor, nós declaramos, Pai, que Tu és o eterno Deus, que não há outro além de Ti. Deus, que nós Te adoramos, que nós Te amamos. Deus, que Tu és o único, Pai, que nada se compara a Ti. Oh Deus, Tu és um Deus maravilhoso, Deus. Tu és um Deus amoroso. Nós declaramos, Deus, que nós não
somos nada sem o Senhor, que nós somos totalmente dependentes de Ti. Deus, se nós estamos aqui hoje, ó Deus, é porque o Senhor permitiu. Pai, Tu és lindo, Deus, Tu és lindo, Jesus. Vamos declarar ao Senhor, né, que nada vai nos separar do amor dele. O amor do Senhor é imenso por nós. Vamos declarar a Ele que nós também o amamos, que nós não queremos ficar nem um minuto sequer longe desse amor. Amém? Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Continue em adoração ao Senhor, né? Declare ao Senhor que nós queremos, né, sentir o toque dEle, que nós queremos sentir a presença do Senhor. Peça a Ele que aumente a presença dEle sobre a sua vida, que nessa noite você possa sentir algo diferente, você possa sentir o toque do Senhor. Clame a Ele. O Senhor é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele está aí do seu lado. Pede a Ele para te tocar de uma maneira diferente e que você nunca se esqueça desse dia. Aleluia. Oramos, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui nessa noite. Nós te agradecemos por cada irmão, Deus, que está aí no seu lar, te adorando, ó Deus, glorificando ao Senhor nessa noite.
Deus, muito obrigada pelo fôlego de vida, Pai. Muito obrigada, Deus, que esse louvor tenha chegado, Deus, até o teu trono de glória. Pai, que tenha te agradado, Senhor, porque nós te adoramos, Deus, nós te exaltamos com muito amor, Pai. Santo, santo é o teu nome, Deus, exaltado e glorificado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados aí, meu querido, nós temos cantado essa canção e temos clamado para que Deus faça algo como nunca fez antes, algo novo na nossa vida. Então eu convido você agora, ainda em adoração, ainda nessa atmosfera de adoração, eu convido você agora a estender as suas mãos e levantar a sua voz onde quer que você esteja e aclamar para que o Senhor venha, para que o Senhor faça algo nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas casas e famílias, para que o Senhor faça algo nessa nação, algo que nós nunca experimentamos, algo novo. Nós servimos a um Deus que faz novas todas as coisas. Eu convido você agora, levanta a sua voz como a voz de um profeta. Levanta suas mãos em sinal de alguém que deseja abençoar. Levanta a sua voz agora. E o mais alto que você pode, começa a clamar mesmo. Fala: Senhor, vem. Vem como o Senhor nunca veio antes. Vem sobre as nossas famílias, Senhor. Vem sobre cada coração nessa noite. Vem sobre o Brasil. Sim, Deus. Sim, Pai. Ó Deus, Tu és um Deus que nunca perdeu uma batalha sequer. Tu és um Deus, ó Pai, que provou todo o seu poder ali quando venceu a morte na cruz, no seu Filho Jesus. Deus, em nome de Jesus. Sim, vem, vem. Ó Deus, como o Senhor veio ali quando Elias clamou, e quando ele clamou, o Senhor respondeu com fogo. Deus, a Tua igreja tem clamado no Brasil e no mundo. Aqueles remanescentes, aqueles que não se curvaram, mas aqueles que estão diante do trono do Senhor clamando. Vem, Deus, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Vem sobre nós, gera temor no nosso coração, Pai. Gera, Deus, arrependimento, Pai. Sim. Oh Deus, nos batiza agora com o batismo de consciência. Sim, Deus, em nome de Jesus, Pai. E aquilo que homem nenhum pode fazer, aquilo que governo nenhum pode fazer, aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Nós clamamos a Ti, Deus, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite, enquanto nós Te adoramos aqui, Pai, tudo que cantamos, tudo que falamos e profetizamos se torna profético, Pai. Oh Deus, sim, Pai, nós Te pedimos, Pai. Vem mesmo, Deus. Como cantamos aqui, Tu és o mesmo para sempre. O Teu amor não muda, o Teu amor não falha. E o Senhor provou todo o Seu amor para conosco quando nos amou, quando ainda éramos pecadores, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque hoje, com a consciência limpa, livre de qualquer culpa, livre de qualquer acusação ou condenação, porque já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nós podemos aqui com as nossas mãos estendidas e em alta voz declarar toda a Tua grandeza, toda a Tua majestade, todo o Teu poder, Deus. E nós oramos nessa noite, Pai, na certeza de que o Senhor está movendo algo, na certeza de que o Senhor está fazendo algo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, queridos. Se você está perto de alguém na sua casa, diga para ele: Ele é o mesmo para sempre. Diga para ele aí, fala com ele: Ele não muda, o seu amor não falha. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui, né, dependendo de uma conexão de internet, e iniciou aí caindo muito. Então eu te peço que
tenha um pouco de paciência, tá? Nós estamos online pelos 3 canais aí, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. É só você digitar em qualquer um desses canais aí, Missão e Vida Online, tá bom? E aí você encontra de novo a nossa transmissão. Então eu peço você que tenha paciência, seja perseverante, né? Se cair, volte de novo, porque infelizmente nós dependemos de uma conexão. E como a maioria das pessoas estão em casa, estão sim usando internet para tudo, né? São muitas conexões, então nós ficamos aqui refém dessa conexão. Temos buscado melhorias todos os dias, mas infelizmente nós estamos refém disso. Então eu te peço que esteja também em espírito de oração e intercessão, para que esse culto ele possa fluir, amém? E você possa aí se juntar a nós para continuar cultuando ao Senhor. Querido, louvado seja Deus pela sua vida, e a minha oração é que você nessa noite possa ser impactado pela palavra que nós vamos ministrar aqui, amém? Nós estamos aí com a conexão mais segura, né? Mais persistente aí no Instagram. Então se está caindo aí onde você está, vai lá para o Instagram, se você tem a plataforma do Instagram, e nos acompanhe lá, tá bom? Então, queridos, nessa noite Deus tem uma palavra para o nosso coração, sabe? E eu tenho levantado aqui uma bandeira que muitos homens e mulheres de Deus no Brasil têm levantado. Esse é um tempo, querido, que nós precisamos investir no nosso crescimento em Deus. Sabe, eu disse aqui há alguns domingos atrás, depois dessa pandemia, depois desse isolamento social, depois dessa parada, né? Muitas coisas estão paradas. E louvado seja Deus que já estão algumas retornando, mas ainda há uma grande preocupação. Eu disse aqui que se depois de todo esse tempo você não conseguir reconhecer que algo novo aconteceu na sua vida, algo positivo, um crescimento, um aperfeiçoamento, né? Um melhor entendimento do que Deus faz, um crescimento em Deus, um desenvolvimento, você como pessoa, você como discípulo, você como servo, sabe, você como pai, mãe, filho, marido, esposa, sabe, você que mexe com negócios, você que é um empresário, um comerciante, você que é um empregado, querido, essas áreas da nossa vida, elas precisam estar em constante crescimento. Nós precisamos crescer como pessoa, sabe, o Evangelho ele também traz uma proposta de que, sabe, essa vida de Deus, essa nova vida em Cristo, ela seja uma vida que também dê testemunho de como Cristo é. E a maior arma evangelística que nós temos, e querido, é de fato, com certeza, o nosso testemunho pessoal. Então, se eu estou sempre crescendo em Deus, me desenvolvendo em Deus, crescendo em amor, crescendo como pessoa, sabe, meu irmão, certamente a sua vida, ela vai falar bem mais alto do que as suas palavras, sabe? Então, pregue em todo tempo, né? Como dizia aí um grande pregador, fale o tempo inteiro de Jesus, pregue o tempo inteiro, se for preciso, use palavras. Sabe por quê? Porque o Evangelho ele traz também, ele é esse convite, ele é esse encorajamento, que nós possamos crescer como pessoa. Querido, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo mais uma vez, lá na carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, né? Abre aí em Efésios, no capítulo de número 6. Eu quero ministrar uma palavra aqui, eu quero usar alguns textos nessa noite, e eu queria convidar você para pegar mesmo a sua Bíblia. Sabe, se tem um caderno aí perto de você, um bloco de notas, anota o que a gente tem ministrado. Seja interessado, né? Tenha interesse. Eu sempre uso uma frase aqui
dizendo que a gente só desfruta daquilo que entendemos. Algumas pessoas falam assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Ah, não é possível. Não, eu não consigo. Alguém que teve encontro com Jesus falar que lê a Bíblia e não entende nada, irmão. Ah, querido, precisa dar mais lugar ao Espírito Santo, né? Aí eu te pergunto, como é que está o seu nível de interesse em relação à palavra de Deus? Então eu convido você, assim como o próprio Deus nos convida, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheça o Senhor, mas prossiga, avance, persista, caminhe, continue, vá mais à frente, crescendo no Senhor. Que Deus abençoe. Efésios capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo de número 10. O tema dessa mensagem aqui, eu coloquei um tema: fortalecidos no Senhor. Mas eu queria iniciar essa mensagem com uma pergunta. Quando você lê a Bíblia, você descobre que Deus tem uma expectativa que a gente o corresponda. Porque, querido, amor, ele precisa ser correspondido. Deus nos ama de tal maneira. Deus nos ama de uma maneira que a Bíblia chama de tal maneira. João, que era o discípulo amado, e ele mesmo se intitula o discípulo amado, ele usa essa expressão: porque Deus nos amou de tal maneira. Será que você consegue mensurar isso? Talvez não consiga. Mas o fato é que ele nos amou muito, sabe? E ele espera que a gente corresponda a esse amor. É claro que o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele não é como o nosso, que ama quando, porém, se, né? Ama se for. A gente precisa ser aperfeiçoado em amor. Mas a Bíblia também diz que essa também é uma obra que Deus está fazendo em nós, que nós estamos crescendo e sendo aperfeiçoados em amor. E uma vez que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e nos rendemos a Ele, meu querido, o Senhor, Ele começa uma grande obra em nós, sabe? E nessa noite eu queria te fazer uma pergunta. Você sabia que Deus, Ele está à procura? Em toda a Bíblia você vê que Deus, ele está procurando uma coisa. Aí talvez você me diga assim: pastor, mas Deus não é soberano? Ele não é onisciente? Ele sabe e conhece todas as coisas? Sim, meu querido, sim. Mas como ele não nos força a viver para ele, ele não criou aqui marionetes, não. É claro que ele é soberano, é claro que a sua sabedoria é assim imensurável, como Paulo diz, ó, profundidade da riqueza. Sabe, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem é que foi o seu conselheiro? Esse Deus, ele é soberano, sim, mas ele espera que a gente se renda a Ele em amor. E é por isso que Ele está em todo o tempo, Ele está usando maneiras, meios de ministrar o seu amor ao nosso coração. Sabe, e a sua maior prova de amor para com a nossa vida é quando Ele entrega o seu Filho Jesus na cruz. E Ele entrega ali, querido, simplesmente porque Ele nos amou. Aleluia. Então, se você tem vivido dias aí de carência, olha, receba esse amor de Deus na sua vida. Receba esse amor que não é um amor conforme o mundo dá. É o amor do alto. É o amor de Deus. E a Bíblia está o tempo inteiro, o Senhor está o tempo inteiro tratando ali com o seu povo e trazendo essa palavra a nós, trazendo essa mensagem para mim, para você, dizendo que Ele nos ama e Ele tem um grande propósito na nossa vida. Você sabia que essa é uma das leis espirituais? Essa é a primeira lei espiritual, que Deus nos ama e Ele tem um propósito na nossa vida. E a segunda lei é que nós pecamos. E o homem por si só, o homem com a sua força, na força do seu braço, ou pelas suas boas obras, ele não consegue produzir salvação. Não, a atitude de salvação, ela vem de Deus. Ele decidiu nos salvar.
nos salvar da condenação do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado. Então eu queria convidar você, meu irmão, a meditar mesmo, parar um pouquinho, sabe? E lembrar desses princípios, porque é daí que vem a nossa fé. Saber que Deus nos amou, e mesmo que a gente pecou, errou e tem errado muito, ao reconhecer que somos falhos, pecadores, e nos render a Jesus e receber o Filho de Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, querido, nós temos novamente uma comunhão com o Senhor. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, Efésios capítulo 6, versículo de número 10, quando Paulo está terminando a sua carta a essa igreja de Éfeso, uma igreja que foi uma grande igreja, uma igreja que fez teve um trabalhar, um operar de Deus maravilhoso. Paulo esteve ali, pregou o evangelho, muitas coisas aconteceram, muita gente se rendeu a Jesus. E Paulo, quando escreve essa carta, agora ele está já num tom de despedida, depois de tratar vários assuntos, depois de tratar várias coisas com a igreja, depois de exortar, depois de encorajar, depois de ensinar, de lembrar, sabe? De lembrar, de trazer à memória deles o propósito de Deus na vida deles e na vida do seu povo. Paulo agora, depois de trazer conselhos a pais e mães e filhos, sabe, depois de nos ensinar como devemos nos portar, o trabalhador e o seu senhor, o servo e o seu senhor, Paulo agora está trazendo uma palavra de encorajamento, de fortalecimento. Essa mesma palavra é a palavra para o nosso coração. Paulo diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, ele lembra de novo: peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Eu quero ler isso de novo. Eu quero agora ministrar isso na sua vida, meu irmão. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nesses dias tão complicados, nós temos encontrado refúgio, abrigo, proteção nas palavras do Senhor, Pai, na Tua palavra, que não falha. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite nós podemos aqui, ó Deus, ministrar tantos corações. Eu te peço que o Senhor nos use aqui, Pai, que a gente não use o Senhor, Pai, mas que a gente não venha falar nada de nós mesmos, mas que o Senhor ministre agora de maneira particular e individual em cada coração. E cumpra mesmo, Senhor, todo o propósito que o Senhor tem para essa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja a Deus. Querido, esse é um texto também muito conhecido. Eu me lembro desde criança, na escola bíblica dominical, lá na salinha. Que saudade que eu estou, né, das crianças aqui da nossa igreja. Que saudade que eu estou daquele momento que nós chamamos todas as crianças aqui à frente, estendemos as mãos e oramos por cada uma delas, entregando elas mesmo, entregando os seus corações, os seus caminhos, os seus sonhos aos cuidados do soberano Deus. Que saudade. E nós temos orado para que breve possamos estar aqui sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira, mas com muita saúde e vida abundante, possamos estar aqui também louvando ao Senhor e confraternizando como corpo de Cristo. Irmãos, ainda quando criança, eu me lembro de
na escolinha da igreja, a gente aprender, acho que todo semestre, a gente aprendia sobre a armadura de Deus. E é interessante porque existem assuntos na Bíblia que não se esgotam. Assuntos que podemos ler e reler e ministrar e ensinar e estudar e compartilhar todos os dias. E esses assuntos não se esgotam. Por quê? Por que não se esgotam? Porque a palavra de Deus é viva. E é interessante também porque o próprio Deus, através da presença do Espírito Santo em nós, Ele sabe as maneiras, Ele conhece o nosso coração. O salmista diz que Ele sonda e nos conhece. E eu tenho dito que uma das decisões mais sábias de um servo de Deus é quando talvez ele diz: eu não tenho mais nada para orar, ele fechar os seus olhos e dizer assim: Senhor, por favor, agora sonda o meu coração. Por quê, meu querido? Porque o nosso coração, Salomão já dizia, Jeremias disse, o nosso coração é enganoso. E lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, o mesmo Salomão diz que de tudo que a gente deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Sabe, e nós também, acho que já ficou provado que nós não sabemos cuidar do nosso coração. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele nos chama, Ele nos convida a entregar o nosso coração para Ele. E é interessante porque dessa forma que Deus sabe nos cativar, sabe nos atrair, sabe, Ele tem as suas maneiras de trabalhar, nos conhecendo, mesmo que sejamos às vezes tão ingratos, tão rebeldes, tão falhos e pecadores, Ele ministra lá naquele lugar que quando é tocado a gente se desmonta. Sabe, querido, domingo a gente foi aqui, né, pego de surpresa por uma homenagem da igreja ao dia do pastor, e foi difícil conter as lágrimas. E naquele momento era o Senhor, Ele, sabe, tocando lá no mais profundo da nossa alma, e o Senhor ministrando ali no nosso coração, gerando em nós um quebrantamento, mostrando para nós que Ele está perto, que Ele cuida de nós. Então Ele tem as suas maneiras de ministrar. E quando criança a gente aprende que a armadura de Deus, ela está disponível. A armadura de Deus está acessível. Ele nos dá gratuitamente. E Ele nos convida a tomar essa armadura. Ele nos convida a tomar posse dessa armadura. Sabe, querido, eu também costumo dizer que antes da gripe vir, é claro que aqui uma ilustração, antes de vir a gripe, o Senhor já nos dá o remédio. Então Ele diz para que a gente possa tomar essa armadura, porque o dia mau vai chegar, porque nós vamos enfrentar dias maus. Sabe, é loucura a gente pregar um evangelho onde nós não ensinamos como vencer as dores. E quando Jesus disse, quando Ele nos chama de mais do que vencedor, quando Paulo diz isso, sabe, meu irmão, ele cita um tanto de coisa que ele enfrentou. Essa palavra vencedor é aquele que vence dores, sabe, vencedores. Um atleta, para chegar, Paulo usa muito esse exemplo, um atleta para chegar ao final ali de uma corrida, ele enfrenta muitos desafios, sabe? Então ele nos orienta a correr de modo que queiramos mesmo chegar ao final dessa corrida. Não importa se é em primeiro, segundo, o importante é chegar, amém? Porque todo aquele que chega, esse é o vencedor. Sabe, a Bíblia me chama de mais do que vencedor.
A Bíblia me chama de vencedor e não de perdedor. Então, meu querido, diga para você mesmo assim, sabe? Não é uma confissão positiva não, mas é uma palavra de fé, porque o Senhor nos permite, diga assim: eu sou muito mais que vencedor. Diga isso, fala, por quê? Não porque eu sou bom, não porque eu mereça, não, mas porque alguém que é muito mais poderoso do que qualquer coisa nesse mundo, inclusive todas essas lutas que nós vamos enfrentar, alguém que é muito mais poderoso, alguém que é mais forte do que a morte, Ele me amou, e porque Ele me amou, nós somos mais do que vencedores. Então, querido, vamos crescendo e entendendo que a armadura do Senhor é aquilo que vai nos dar uma força necessária, é aquilo que vai nos revestir para poder superar e vencer, para poder resistir o dia mau. E eu quero fazer você lembrar de algumas coisas aqui, sabe? Eu quero voltar alguns milhares de anos aqui na história, e eu quero ainda naquela pergunta, o que Deus está procurando? Lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9, tem uma declaração aqui de um profeta que está repreendendo, né, o rei Asa por uma conduta que Deus não estava aprovando. E ele traz uma declaração que eu gosto muito de citá-la, porque isso fala de uma ação de Deus. E o texto diz assim: porque quanto ao Senhor, ele está falando de Deus, o grande Deus, o nosso Deus, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Ele está dizendo aqui: o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor, aquele forte e poderoso que criou os céus e a terra, aquele que é soberano, aquele que governa tudo, aquele que está assim assentado no alto sublime trono e está governando tudo pelas suas mãos e suas mãos poderosas. Os seus olhos também estão percorrendo a terra. Os seus olhos estão percorrendo a terra à procura de corações que são rendidos a Ele. Para quê? Ele procura para alguma coisa. Ele procura para que possa concluir um desejo que está no seu coração. Ele procura corações rendidos a Ele para os fortalecer. E sabe, querido, esse texto, ele é assim, ele é muito edificante na nossa vida. Por quê? Porque quando a gente para um pouco para perceber aqui o que a Bíblia está ministrando, a gente percebe que Deus não é um Deus que fica lá de cima, olhando a gente aqui, enfrentando tantos desafios, tantos problemas, tantas situações que nem sempre são causadas por nós. Ontem eu liberei uma frase aí que Deus me deu na madrugada, dizendo que algumas coisas a gente não pode impedir que elas venham na nossa vida, mas eu tenho poder e autoridade para determinar aquilo que permanece na minha vida. Então tem coisas que eu não tenho controle, elas vêm na nossa vida. Elas vêm, às vezes nos pegam até meio que de surpresa. Sabe, elas vêm e nos tira de um lugar confortável. Às vezes elas são mesmo meios motivadores para que a gente saia de uma inércia, para que a gente se mova. E elas vêm na nossa vida e às vezes não conseguimos evitá-las. Eu não estou falando aqui de pecados que nós mesmos vamos lá e cometemos. Não estou falando disso. Eu não estou falando daquilo que semeamos. Não. Eu estou falando de coisas que vão vir sobre a nossa vida, situações adversas. E querido, Paulo aqui está chamando isso de dia mau. Sabe, o dia mau onde parece que o diabo está avançando com tudo contra nós.
E esse dia mau, ele pode vir de maneira individual na nossa vida. Ele pode vir de uma forma ou outra para alguém. Sabe, você está bem de saúde, de repente vem uma enfermidade, o dia mau chegou. Você está trabalhando seguro no seu trabalho, e aí você levanta uma bela segunda-feira, cheio de expectativa, veste o seu uniforme ali, que a sua esposa passou, né? Até com aqueles frisados, engraxa a sua bota e vai. Chega lá, quando você bate o ponto, alguém fala assim: olha, você tem que passar no departamento pessoal. Você já gela o coração, né? Se for um aumento, você alegra, né? Mas se for um aviso prévio e uma demissão, irmão, aquilo ali pode ser o dia mau chegou. Eu não esperava aquilo. Eu tenho me dedicado, eu tenho trabalhado, eu tenho dado o meu melhor, mas infelizmente o mercado caiu e a empresa teve que cortar funcionários. A empresa quebrou. Nem sei se eu vou receber. Às vezes estamos com o corpo, a saúde total, nos cuidando, e aí vem uma enfermidade, o dia mau chegou. Sabe, a sua casa está lá, você deu duro para ter o que você tem lá, né? Buscando um conforto para sua família, e aí quando você sai, entra alguém lá e rouba alguma coisa sua. Terrível, irmãos. O dia mau chegou. E geralmente com esse dia mau vem também um abatimento espiritual muito grande. Geralmente, querido, isso vem para tentar nos parar, nos desanimar. O mundo vai numa velocidade intensa. O mundo vai numa velocidade impressionante, algo supersônico. E aí de repente vem o dia mau. Vem uma peste, uma praga, que já perdura aí, aqui no Brasil, mais de 3 meses. E a sensação que nós temos, e antes de iniciar esse culto, eu disse aqui para toda a equipe que está aqui hoje nos servindo no culto, a sensação que temos é que projetos foram parados. A sensação que temos é que tudo aquilo que eu me esforcei foi por água abaixo. Nesse momento que a gente precisa guiar o nosso coração dentro de um propósito maior que o Senhor tem para o seu povo. É nesse momento que as emoções, os enganos do coração tentam se manifestar. A alma grita, dizendo: o dia mau chegou. É nesse momento que você precisa pegar ali e alinhar o seu coração, e levar o seu coração para uma atmosfera onde Deus é o pastor. E é Ele mesmo que vai pastorear o nosso coração. O dia mau ele vem, meu irmão. O dia mau ele vem. Paulo, quando está falando aqui, ele está falando numa perspectiva de que perseguições viriam. Ele mesmo, aquele que teve uma experiência sobrenatural com Jesus, aquele que foi resgatado ali, aquele que ouviu do próprio Deus, que ele foi levantado pelo Senhor, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Ele seria um vaso valioso, um vaso de muito valor nas mãos do Senhor. Aquele mesmo homem aqui, ele está falando: olha, o dia mau ele vem. E querido, quando nós começamos a aprofundar um pouco mais, você percebe que Deus tinha um propósito muito claro para a vida de Paulo. Deus tinha um propósito muito claro para a vida de cada um ali dos seus apóstolos. E quando você vai perceber como que eles morreram, foram mortes terríveis. Terríveis. Mas você vê nas suas palavras uma palavra de confiança, de esperança, porque naquele dia mau, naqueles dias que eram dias terríveis, de perseguição, de açoite, naquele dia eles estavam revestidos da armadura de Deus.
Então, querido, a Bíblia, ela já nos previne disso. Sabe, e tem dias, irmãos, que se a gente for tentar vencer tudo no peito, na raça, querido, nós não vamos conseguir. Um coração quebrantado é um coração que reconhece que precisa ser trabalhado, moldado e fortalecido no Senhor. É por isso que aqui no livro de Crônicas, sabe, há essa palavra, que o Senhor, seus olhos estão sobre toda a terra, procurando corações que são dele. Qual que é a condição para ser fortalecido no Senhor? É ser totalmente dele, é ser alguém rendido a ele. O Senhor, irmão, ele fortalece os seus, ele cuida dos seus, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida do seu povo. E como eu disse, o dia mau às vezes vem de maneira particular na vida de alguém, mas às vezes também ele vem de uma maneira coletiva. Às vezes o dia mau, ele se manifesta, ele vem num grupo, ele vem numa família, ele vem num casamento. Tá tudo bem, de repente a coisa vira de ponta cabeça. E as emoções, os sentimentos, os enganos do coração tentam manifestar e nos fazer desistir de coisas, do propósito, de algo que o próprio Deus iniciou em nós. O dia mau, irmão, ele vem em particular, ele vem em grupo, ele vem de maneira coletiva, às vezes ele vem no meio da igreja, ele vem para a igreja, às vezes ele vem para uma família toda, às vezes ele vem, meu querido, para um pequeno grupo, uma célula, um ministério, ele vem aqui numa liderança, ele vem. Mas aí que está a pergunta: qual que é a resposta que eu dou para o dia mau? Qual que é a resposta? Qual que é a atitude que eu tomo? Qual é a postura que eu tenho? Querido, presta atenção no que Paulo está falando. Aquele que toma posse da armadura, a armadura o coloca de pé. Não tem como alguém que está, sabe, revestido de uma armadura de Deus. E aqui Paulo está usando a exemplo, a figura de um soldado romano. Aquela armadura de um soldado romano que vira para nós aí, virou um símbolo de força. Qual que é a postura que nós temos? Sabe, ninguém que coloca a armadura, irmão, sabe, ninguém que coloca a armadura de Deus se prostra. Ninguém que coloca a armadura de Deus baixa a guarda, não. Porque aqui há elementos que vão nos manter de pé. Há elementos que vão gerar em nós resistência. Há elementos que vão cobrir as nossas fragilidades e fraquezas. A gente poderia falar de cada um dos elementos aqui, do capacete, da couraça, do cinturão, da espada, do escudo. Não, isso é para uma outra mensagem. Mas eu só queria falar com você que todo aquele que se reveste da armadura de Deus, sabe, ele consegue resistir. E é por isso que o apóstolo Paulo já está dizendo: vistam-se com toda a armadura de Deus. E é interessante, querido, porque os elementos dessa armadura só contêm uma arma de ataque, que é a espada. E a palavra que vem antes é para que vocês resistam. Só que no dia mau, o que a gente quer fazer? A gente quer atacar todo mundo. Quando o dia mau vem, a gente quer sempre achar um culpado. Quando o dia mau bate a porta, a gente quer sempre transferir a culpa e nunca olhamos para dentro de nós. Irmão, deixa eu falar uma coisa que eu ministrei hoje. Sabe, às vezes nós queremos mudar pessoas, mas na verdade o que precisa mudar somos nós. Às vezes nós queremos que a mudança aconteça na vida de alguém, mas na verdade ela precisa acontecer em nós. Na verdade ela ainda não aconteceu em nós. É como Jesus disse ali, condenando a atitude
Ele dizendo: olha, você está querendo remover aí o cisco e você não tira a trave do seu olho. Quando o dia mal vem, meu irmão, na maioria das vezes a gente quer achar um culpado. A gente quer achar um mais fraco para colocar a carga. Não. Quando o dia mal chega, querido, a gente precisa cada um tomar posse da sua armadura. Você já reparou como que um exército monta guarda? Cada um pega o seu equipamento, cinge ali os lombos, coloca o capacete, a espada, o escudo, coloca todo o equipamento e eles se agrupam. Sabe, querido, talvez o dia mal tenha chegado na sua família. Talvez é um desemprego que chegou agora. Talvez o seu comércio está fechado. Talvez você está entrando num quadro depressivo, não sei. Não é tempo de você procurar culpados. É tempo de você revestir da armadura de Deus e se alinhar com quem está perto de você. É assim, querido. Então nós, assim, como de maneira individual, mas de maneira também coletiva, como igreja, nós precisamos entender que há ataques que vêm e que nós vamos conseguir vencê-los juntos. Sabe, querido, a maior bagunça que o diabo quis arrumar lá no céu foi o quê? Se rebelou. Sabe, Deus condena a rebelião. Deus condena isso. É como pecado de feitiçaria. Porque na verdade a gente está querendo denegrir o outro. Você está entendendo isso? A gente está querendo atacar o outro. E quando alguém pratica uma feitiçaria, ele pratica para que o outro seja atingido. Então, querido, deixa eu te falar algo. Quando o ataque vem de maneira individual, eu preciso me revestir da armadura, resistir. E depois de ter vencido tudo, olha o processo. Primeira coisa aqui, você precisa reconhecer que você não é bom o bastante. Você não é forte o suficiente. Você precisa reconhecer aqui que a sua força não é capaz. Se não vier uma força do alto, aquilo que Jesus disse, o dínamos de Deus, não adianta sair para pregar. É por isso que Jesus deu uma ordem clara aos discípulos: permaneçam aqui, até que do alto venha, vocês sejam revestidos. Porque quando vocês for sair para mudar o mundo, e pregar e ser minhas testemunhas até os confins da terra, vocês não podem ir na sua força. Porque se você for na sua força, o que te espera é uma resistência maior que você. E querido, deixa eu te falar uma coisa: o diabo não brinca em serviço. O diabo não brinca de ser diabo. Então ele vai jogar pesado, ele vai resistir. Ele vai levantar com muita força. E quando eles recebem poder do alto, eles saem então para pregar o evangelho. E ali eles não estavam ausentes de resistência. Pelo contrário, eles enfrentaram muita resistência. Muitos açoites, pedradas. Paulo entrava nas cidades, irmão, e era recebido a pedradas. E você diz que hoje que é difícil viver o evangelho. Volta alguns anos atrás. Pedradas. Aquelas resistências que eles enfrentavam, eles só conseguiam resistir a todas elas porque eles estavam revestidos da armadura de Deus. Então há um processo. Primeiro é reconhecer que você não é bom. Reconhecer que bom é somente o nosso Pai que está no céu. Então reconheça. Não seja uma pessoa que vive em altivez. Quebre esse orgulho, desce desse pedestal e se humilha diante do Senhor. Porque todo aquele que se humilha, Ele mesmo exalta. Sabe, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele nos fortalece. Então, meu querido, primeiro reconheça isso. Reconheça. A segunda coisa aqui
é que ele fala que a gente tem que vestir a armadura. Interessante, essa fala, vistam a armadura. É interessante, sabe por quê? Porque quando a gente era pequeno, a gente não conseguia vestir a própria roupa. Em casa, de vez em quando, meus filhos insistem, e aí um chega com a camisa do lado contrário. Emanuel um dia calçou o sapato sozinho. Quando a gente chegou aqui no culto, ele tinha calçado o sapato errado. Um estava apontando para lá, outro para cá. E aí quando nós olhamos aquilo, filho, está errado o sapato. Aí ele olhou e falou assim: não, papai, está certo. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu. E é por isso que nesse momento o pai, ele exerce ali uma proteção sobre ele. É por isso que nesse momento ali, irmão, o pai o protege. Mas o pai não pode ficar ali para sempre, porque senão ele não aprende a viver. Senão ele cresce como um filho mimado. E, irmão, filho mimado dá trabalho. Filho mimado é chato. Filho mimado é pirracento. Filho mimado, querido, é medroso, inconstante, inseguro, não toma atitude. Filho mimado, se vai comprar uma roupa, tem que ligar para a mãe e falar assim: mamãe, às vezes tem um rapazão de 30 anos, ô mamãe, vai crescer, meu querido, dá, né? Não seja assim, cresça. Porque o pai não pode ficar o tempo inteiro ali. Então chega um momento que o pai vai ensinar para ele. E querido, eu vejo que a maior obra que, sabe, algo tão precioso que um pai pode fazer na vida do filho é ensinar corretamente. Acho que a nossa maior missão como pai e mãe é ensinar pelo exemplo. É ensinar os nossos filhos. A Bíblia diz isso: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Então a gente precisa ensinar. Mas chega um momento que o seu filho, ele não chega mais. Ele cresceu, agora ele está maduro. Ele não chega mais diante do pai e fala assim: ô pai, veste em minha calça. Não dá. Sabe, não dá mais, irmão. Chega um momento que a gente está no quarto com o nosso filho ou com a filha. Aí ele fala assim: pai, dá licença que eu vou trocar de roupa. Pô, sou seu pai. Não, mas eu estou grande. É assim, por quê? Porque ele já está ali, irmão, ele precisa tomar atitudes. Então, há um momento que ele precisa, depois de reconhecer que ele não é tão bom assim, ele precisa ir até a armadura e vestir. Sabe, a sensação que eu tenho é que às vezes tem pessoas que estão querendo que Deus pegue a armadura e coloque assim, ó. É igual o Emanuel gosta, né, do Power Ranger. Quando ele faz assim, é hora de mofar. E aí, aquela armadura, aquela roupa diferente. O cara está de bermuda, chinelo de dedo, camiseta, no meio de um mato, rodeado por zumbis, porque o dia mal chegou. Irmão, isso é Bíblia pura. E aí o que acontece? Aí ele fala: é hora de mofar, e a armadura vem e veste ele. Tem filho que está assim, querido. Não é assim. É preciso ir ao encontro e falar assim: Senhor, onde está a sua armadura? Me mostra. Aonde o Senhor guarda ela? Eu quero conhecer essa armadura, Senhor. Mas eu não quero só conhecer. Eu quero vestir ela. Eu quero andar com ela. Sabe, me lembra um pouco Davi. Davi ali quando comparece diante do rei Saul. E Saul pega a armadura dele. Uau. Escreve isso aí, por favor. Saul pega a armadura dele, de Saul, feita no molde dele, no tamanho dele. E ele pega e dá para Davi. A Bíblia diz que Davi, ele veste a armadura e ele não consegue nem se movimentar. Sabe por quê, irmão? Deus tem uma armadura para cada um. A armadura do Antônio não serve em mim. Não serve mesmo.
A minha armadura não serve no outro. Eu preciso pegar a minha, feita no meu molde, feita para mim, disponível em Deus. Eu preciso tomar posse dela e falar assim: Senhor, olha, eu vou vestir, porque o dia mal está batendo a porta. Mas quando o dia mal vier, eu vou ficar firme, porque essa armadura, ela me deixa posicionado. Irmão, uma das coisas que está faltando muito para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo, a começar em casa, a começar na nossa comunidade, é nos posicionar como um soldado. O problema é que às vezes a gente tem sido muito covarde. Nos posicionar como um soldado. Então é esse processo: reconheça, vista a armadura. E aí vem o outro: resista. 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 Olha só a palavra resistir. O que significa resistir, irmão? É resistir de algo que vem de encontro, não algo que vem ao encontro. Às vezes ele até ora errado, né? Ele fala assim: Senhor, venha de encontro ao meu coração. A gente está querendo dizer assim: Senhor, acabe comigo, bata com força em mim. Aprendi isso no seminário, irmão. O pastor falou assim: irmão, vamos orar certo. Não, venha ao encontro do meu coração. Sabe, porque aí nós vamos nos encontrar ali de maneira suave. Mas resistir é isso, é permanecer firme contra os ataques que vão vir. Irmão, ei, uau, nós seremos atacados. Ah, você não sabia? Está escrito. E posso te falar uma coisa, ei, não são pessoas que nos atacam. Pastor, eu não estou aguentando o que aquela menina está fazendo comigo, aquele homem. Enquanto você estiver olhando para a pessoa, irmão, você não vai conseguir vencer. Existe toda uma força do mal, governado por Satanás e todos os seus demônios, tentando nos fazer desistir de todo o propósito que Deus tem para nós. Mas antes de todo o ataque, Deus já disponibilizou a armadura, todo equipamento necessário para você vencer. Então ele diz assim, olha, versículo 13: por isso, uma vez que vocês sabem que a sua luta não é contra a carne ou sangue, que a sua luta é contra todos os principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E está dizendo assim, olha, há um batalhão, há um império, há um domínio do mal lutando contra a sua vida. Então, querido, uma vez que conhecemos esse inimigo, quem é o inimigo, uma vez que conhecemos a sua força, Paulo diz mais uma vez que vocês conhecem isso, por isso, peguem toda a armadura de Deus. Irmão, coisa ruim é você ir numa loja, experimentar a roupa, ir diante daquele espelho, eles já colocam um espelho grande só para você levar, irmão. E aí você olha assim, de cá, de lá, e aí você fala, nossa, é a minha cara, é o meu número. Só quando você vai no caixa, não é o seu número, não cabe na sua conta. Aí você tem que tirar, e aquela cara de paisagem, né? Deve acontecer isso, né? Na loja acontece, né, Amanda? Aquela cara de paisagem fala assim, eu não gostei tanto. Eu tô achando que tá assim meio apertado, sabe? Mas na verdade, irmão, o que está apertado é o seu bolso.
Aí você pega, entrega para a moça, faz aquela cara de paisagem, fala, eu vou dar mais uma olhadinha. Vai nada, irmão. Você gostou foi daquela, só que o preço não cabe no seu orçamento. Aí como você deve ser alguém, né, muito equilibrado financeiramente, aprendeu com a Bíblia, que tem mais de 2.000 citações sobre dinheiro. Uau! Outro dia eu disse para alguém e falou assim, pastor, não sabia disso. A Bíblia fala mais de dinheiro do que sobre salvação. Eu não sabia. Sabe por quê, irmão? Porque a única coisa que nos rouba do Senhor, a única coisa que pode ser Senhor na nossa vida é a riqueza. É isso, é por isso que ela fala tanto, porque isso nos domina. Pegou isso aí? Anota para você não esquecer. E aí, coisa ruim é você devolver a roupa. Então no primeiro momento Paulo fala assim, olha, vista, eu vesti, ficou boa, ficou legal. Mas às vezes, irmão, a gente fala assim, tá bom, pastor, eu entendi que agora eu, com essa armadura, eu posso resistir o dia mau e as coisas vão dar certo, eu vou permanecer firme, inabalável, ok. Mas quer saber? Deixa ela aqui. Aí Paulo volta de novo e fala assim, olha, filho, eu sinto essas palavras aqui para nós hoje, igreja, missão e vida. Ele está dizendo assim, olha, os seus inimigos são esses. A sua luta é essa. As resistências que virão sobre você são essas. Agora faça o seguinte, pegue ela. Pegar é o que, irmão? É tomar posse. Não é experimentar. Tem gente que experimentou a armadura, largou de mão e foi tentar vencer na força do seu braço. Está sendo derrotado diariamente. Pegue ela. Pegue ela para você. Leva ela com você. E ele fala, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quando é que você permanece inabalável? Depois que você vence tudo. Irmão, o dia mau, ele tem hora para acabar. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhã. Toda tempestade ela vem, e por mais violenta que ela seja, ela tem um horário determinado para acabar. Então você precisa resistir. Tiago diz, sujeitai-vos a Deus. Resistir, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Depois de tentar tudo contra você, mas você está ali fortalecido por essa armadura que vem de Deus, preparada para nós. O diabo ele foge, o diabo ele corre, ele vai. Ele perdeu a batalha. Isso não quer dizer que ele não volta, ele volta. Porque o dia mau vem de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até que chega um dia que o nosso Senhor Jesus, ele ponha fim em todo sofrimento, em toda dor, em toda angústia. Porque é isso que nós esperamos, novos céus e nova terra. É isso que nós esperamos. Aqui nesse mundo, os dias são maus, porque esse mundo é mau. Esse mundo é mau porque o homem tem pecado. Querido, mas ele promete novos céus e nova terra. E nesse dia, quando esse dia chegar, sabe, nós reinaremos com ele para sempre. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Vamos encerrar esse culto aqui. Como a Bíblia diz, através do profeta ali, na vida do rei Asa, o Senhor procura corações que são somente dele para os fortalecer. Lá no Éden, Deus procurou Adão, que havia se escondido. Lá em Ezequiel, ele procura um homem que fosse capaz de se colocar na brecha. Em Sodoma e Gomorra, ele procurou por justos, para que a terra não fosse destruída. E agora Jesus diz para aquela mulher ali, mulher samaritana, naquele poço de Jacó:
que o seu Pai que está nos céus, Ele procura verdadeiros adoradores. Então eu queria dizer para você, meu querido, esses olhos que estão passeando sobre toda a terra, procurando corações para os fortalecer, corações que são dele, que são rendidos a ele. São os olhos do mesmo Deus que procuram verdadeiros adoradores. E o que é o verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador é aquele, Jesus disse, que adora o Pai em espírito e em verdade. É aquele que o salmista diz que ele louva, ele adora, ele permanece fiel em todo o tempo. Sabe, quando você é fortalecido pelo Senhor, meu irmão, sabe o que acontece? Até a sua adoração ela muda. Porque há dias que você chega diante do Senhor com o coração rendido, quebrantado mesmo, mas fraco. E aí quando você diz assim: Senhor, eu não consigo, eu sou fraco, ai de mim, Deus, se não for o Senhor. Senhor, eu quero agora colocar essa armadura. Quando você diz isso, vem uma força do alto. Você alegra o coração de Deus, porque Deus olha lá de cima e fala assim: olha, esse é um adorador que não finge sentimentos na minha presença. Esse adorador que está tudo revirado, mas ele se prostra, porque a sua adoração, ela não está condicionada a um tempo. A sua adoração, ela não está condicionada a uma satisfação externa. A sua adoração não depende de estado de espírito. Não, a sua adoração, ela flui porque Ele me ama, porque Ele me adora, porque Ele tem somente a mim. E estes que são meus, eu os fortaleço. Eu os fortaleço. Estes que são meus, estes que me adoram em espírito e em verdade, estes que não precisam esperar algo acontecer para eles se render, estes que não precisam dizer, canta alguma coisa para a gente entrar na presença de Deus. Não, só entra na presença de Deus quem um dia saiu dela. Mas ele sabe que o Senhor está presente o tempo inteiro nele, porque Ele é templo, Ele é morada, Ele é casa do Espírito Santo de Deus, Ele é morada permanente. Então Ele não precisa estar num ambiente que tem uma música tocando, porque Ele é a canção que o Senhor gosta de ouvir. Ele faz da sua vida a melhor música. Isso é adorar a Deus em verdade. Sabe, esse coração rendido a Ele, que está sujeito a Ele, sim, esta pessoa, meu irmão, ele pode resistir, porque todas as investidas de Satanás, elas vêm sim, vêm fortes, mas ela não é mais forte. O que está no mundo não é mais forte do que aquele que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nada pode nos separar, está em Romanos, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uau! Nem poderes, nem alturas, nem profundidades, não, nem fome, nem pandemia, nada, nem intrigas, nada, nem alguém, nem perdi o meu emprego, nada disso vai me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Porque Ele é que me fortalece. Feche os seus olhos aí, meu querido. Se entregue a Ele agora, nessa noite. Encontre descanso nos seus braços. Encontre descanso nos braços mais seguros desse mundo. Cante essa canção, mas faça dela a sua oração. Faça dela o seu clamor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
Sim, creia nisso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Cante isso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. É o meu descanso, eu descanso. Em teus braços É o meu descanso. Aleluia. caio em tua graça. Aleluia. Caio de novo em tuas mãos. Eu recaio em ti. Caio em tua graça. Diga, eu posso descansar em ti, Jesus. Caio de novo em tuas mãos. mãos. E se eu passar pelo vale, Talvez seja essa a sua situação. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Descanse nele. Em teus braços é É o meu descanso. em teus braços É o meu descanso. Sim, Deus. em Teus braços é o meu descanso. Aleluia. Sim, Deus. Olha, o Senhor lhe diz que o salmista, no Salmo 32, eu quero encerrar esse culto com essa palavra no seu coração. Ele diz assim: olha, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Eu instruirei, lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. E aí ele usa palavras que parecem um tanto quanto pesadas, mas é a verdade, porque trata da nossa rebeldia. Ele diz: não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento,
e que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Está dizendo, olha, o cavalo, a mula, eles são tão rebeldes que eles são dominados só com cabrestos. E ele diz, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Meu querido, eu quero terminar esse culto dizendo isso para você. O Senhor, Ele instrui aquele que está rendido a Ele no caminho que Ele deve andar. Que Deus te abençoe. Está passando aí na sua tela um contato telefônico, um número de telefone. Talvez você, ao ouvir essa mensagem, você quer fazer um concerto com o Senhor, ou você quer entregar a sua vida a Jesus, quer entregar a sua vida para Ele. Você que talvez nunca fez isso, entre em contato conosco, está aí na sua tela. Você vai falar comigo e nós vamos orar e ministrar sobre a sua vida. E se você também quer contribuir com esse ministério, entregando seu dízimo, a sua oferta, tem aí também, aqui ó, bem aqui embaixo, um QR Code. Está passando também um link aí de uma conta online que você pode contribuir e investir mesmo no reino do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, você tenha uma semana abençoada, que você possa continuar firme com o Senhor, porque Ele cuida de nós. Um grande abraço para você, beijo no coração, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável do nosso Deus Pai e que a consolação, assim como também a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre essa terra, para todos sempre. Diga amém, um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus.